Ok. Pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Carolina Nunes, eu e a professora Cristiane vamos executar esse mini curso agora com vocês. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, né, por terem feito a escolha de fazer esse curso sobre recursos educacionais abertos. E nós desejamos que vocês não só gostem, né, do conteúdo que a gente vai apresentar aqui, mas que vocês também se sintam motivados, né, a se engajar nessa causa da educação aberta e na disseminação dos recursos educacionais abertos. A gente já iniciou a gravação aqui do nosso minicurso. A gente gostaria de solicitar que vocês mantivessem os microfones de vocês desabilitados, tá? E, se possível, as câmeras também, porque isso vai facilitar para a nossa apresentação e também a atenção dos colegas, tá bom? Para a gente evitar aí qualquer microfonia, qualquer interferência desse tipo. E aí a gente vai fazer assim, eu vou começar a apresentação, tá? E aí eu vou apresentar a primeira parte, e depois a professora Cristiane vai dar continuidade apresentando a segunda parte. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá bom? Então, se ao longo da minha apresentação ficar alguma dúvida, a gente pede que vocês anotem, que quando terminar a apresentação da professora Cristiane, a gente faz aquele momento maior, né, para a gente tirar aí todas as dúvidas relacionadas ao que eu falar e ao que ela falar, tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre esse assunto que é tão interessante, que são os recursos educacionais abertos. Mas antes da gente entrar no tema, eu e a professora Cristiane, nós gostaríamos de nos apresentar aqui para vocês, tá? Até mesmo porque a gente está num congresso que é regional, então tem muitos colegas aqui que são de outros IFs, né, e que não nos conhecem. Eu sou a professora Carolina Nunes, eu sou mestra, né, o meu mestrado foi na área de psicologia da educação. A minha área de formação é a pedagogia e a psicologia, mas no Instituto Federal do Maranhão eu atuo como docente da área de pedagogia. E eu estou no Instituto Federal do Maranhão como professora desde o ano de 2011, tá? Então, já tenho aí quase uma década de instituto, né? Se vocês tiverem interesse em obter informações mais detalhadas sobre a minha formação acadêmica e pesquisas, vocês podem buscar nesse link aí do currículo Lattes, tá bom? A professora Cristiane, também é minha colega aqui do IFMA, ela é doutora em engenharia de eletricidade e mestra em engenharia de eletricidade. A área de formação inicial dela é a ciência da computação. E ela atua como professora do IFMA desde o ano de 2006, tá? A gente também colocou aí o link do Lattes dela, caso vocês tenham interesse em um aprofundamento sobre a formação dela, tá bom? Agora, além de vocês nos conhecerem através dessa breve apresentação, é interessante também porque nós somos duas professoras de duas áreas distintas, né? Eu sou da área de educação, de humanas, e ela é da área da computação. Aí vocês podem pensar assim, mas como que duas professoras de duas áreas tão diferentes estão ministrando um curso juntas, né? É porque esse tema dos recursos educacionais abertos e da educação aberta foi um tema que nós fizemos uma formação sobre esse tema, nós duas, uma formação que foi oferecida pela CAPES, tá? Que foi oferecida para profissionais do Brasil todo que estavam atuando nos cursos da Universidade Aberta do Brasil. E nós tivemos a oportunidade de fazermos essa formação e essa formação nos habilitou para sermos embaixadoras REA, tá? Então, eu e a professora Cristiane somos as embaixadoras REA no estado do Maranhão, tá? Então, mas antes da gente começar a falar sobre o tema que é REA, é importante que vocês tenham clareza sobre um outro conceito, que é o conceito de educação aberta, tá? Por quê? Porque é a educação aberta que fundamenta e que fortalece os REA. Então, a gente vai começar falando sobre educação aberta. Mas, para falarmos de educação aberta,
a gente vai precisar fazer alguns esclarecimentos iniciais. E por que que eu insisto em fazer esses esclarecimentos iniciais? Porque eu sei que para muitas pessoas esses conceitos aqui que eu vou apresentar ainda não estão muito claros, né? Para as pessoas que já tinham, né, uma atuação na área da educação à distância ou na área das metodologias ativas, elas já ouviram falar disso que eu vou falar agora. Mas a gente sabe que muitos colegas só tiveram acesso a isso esse ano por conta de toda a situação que foi deflagrada pela pandemia, tá? Então, vamos aprender a diferenciar cada um desses conceitos, porque isso vai nos ajudar a entender a educação aberta e os REA. O primeiro conceito é o conceito de ensino remoto emergencial, tá? Que é uma situação que todos nós, né, que trabalhamos na área da educação, estamos vivenciando nesse momento, tá? Então, o que é esse ensino remoto emergencial? Vamos ver. Ok. O ensino remoto emergencial, ele atende a uma situação emergencial, como o próprio nome já está dizendo. E no nosso caso, essa situação emergencial, ela é decorrente da crise de saúde pública que nós estamos vivenciando não só no nosso país, mas no mundo, né? Em decorrência da pandemia da Covid-19. O ensino remoto emergencial é uma mudança temporária, né? A gente saiu do ensino presencial e as aulas passaram a ser ministradas através do uso das tecnologias digitais. Por atender a um momento de crise pontual, pressupõe-se que as aulas retornarão ao presencial assim que for possível, né? Então, a gente já vê, o próprio nome emergencial já indica que é uma coisa que está sendo usada, né, em decorrência de uma emergência e que pressupõe-se que essa emergência, mesmo que daqui a um mês, 2 ou 3, mas um dia ela vai acabar, né? Então, esse é o ensino remoto emergencial. E o ensino híbrido, o que é? O ensino híbrido, ele consiste na junção de momentos presenciais com momentos não presenciais, mediados pelo uso das tecnologias. Origina-se da expressão blended learning, em inglês, e busca incentivar a autonomia dos estudantes através do uso das metodologias ativas, promovendo o ensino mais personalizado. Então, ensino remoto emergencial é uma coisa, ensino híbrido é outra. O ensino híbrido já vinha sendo usado em vários contextos, mesmo antes da pandemia, né? Ele diz respeito a uma mistura, né, a um mix com momentos presenciais e momentos não presenciais. E o uso das metodologias ativas se dá porque nesse tipo de ensino se privilegia que os momentos presenciais, né, do professor na sala de aula ali com aquele grupo de alunos, que esses momentos eles sejam focados em atividades mais práticas, né? Atividades mais práticas e mais colaborativas, tá? E a parte não presencial do ensino híbrido seria aquele momento do estudo autônomo do aluno, no qual ele se concentraria em atividades mais teóricas, né? De leitura de livros, de textos, ou mesmo se o professor quisesse que ele assistisse algum vídeo, algum filme, que isso ele poderia fazer de forma autônoma sozinho. Tá? Então, a gente já tem aí um conceito de ensino remoto emergencial, um de ensino híbrido e a EAD, né? Onde é que a educação à distância entra nisso? Percebam que são coisas diferentes, tá? A EAD, ela é uma modalidade educacional, tá? Então, ela não se restringe a uma forma de ensino, ela é uma modalidade educacional na qual professores e alunos estão separados espacialmente e temporalmente, fazendo uso das tecnologias digitais de informação e comunicação para o ensino e aprendizagem. Então, a EAD é uma forma de organização de todo o processo educativo.
A EAD, ela não se refere somente a um momento específico, como é o caso do ensino remoto emergencial, ou a tarefas específicas, né? Que a gente pode trabalhar aí usando uma metodologia ativa dentro de uma perspectiva do ensino híbrido. Não, a EAD é uma modalidade educacional, né? Então, ela pressupõe toda uma organização mais robusta. Vamos ver, né, o que essa organização exige aí. Então, a educação à distância, ela exige um processo comunicacional bastante específico, né? A gente sabe que nos meios digitais, a gente não se comunica exatamente da mesma forma que a gente se comunica presencialmente, né? E a EAD leva isso em consideração. A organização dos cursos na modalidade EAD também tem que seguir alguns pressupostos, né? A gente sabe que tem que ter aí um ambiente virtual de aprendizagem próprio, tá? Aonde todo o ensino e aprendizagem possa acontecer da forma mais adequada dentro dessa modalidade. Tá? Os tipos de tecnologias empregadas também são muito importantes, né? E é muito interessante a gente perceber que essa questão para a EAD, né, do tipo de organização, ela tem que estar estabelecida antes do início da oferta, né? Então, antes do início da oferta de um curso, ou mesmo de um componente curricular na modalidade, todas essas coisas já têm que estar definidas e planejadas, tá? É uma modalidade que trabalha com uma estrutura organizacional e administrativa próprias, tá? E que os cursos que são ofertados na modalidade EAD, eles possuem um design instrucional, ou seja, eles estão organizados numa plataforma virtual, de uma forma própria, né, que garanta ao usuário, ao estudante, ou mesmo aos docentes, o máximo de intuitividade possível no uso, tá? Então, a gente já está sabendo aí diferenciar esses conceitos, né? Ensino remoto emergencial, ensino híbrido e educação à distância. Mas e a educação aberta, né? Aonde que a educação aberta entra nisso? Vamos ver aqui essa linha do tempo da educação à distância, que vocês vão conseguir perceber que como esse conceito de educação aberta, ele já remonta aí a alguns anos, né? Aqui a gente tem essa linha do tempo, na qual a gente está conseguindo visualizar o desenvolvimento da EAD a partir do século XX, né? No século XX, com o desenvolvimento do rádio e da TV, ou seja, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a modalidade EAD deu um salto, né? Mas a gente sabe também que a educação à distância é anterior, historicamente, ao século XX. Ela remonta ao século XIX, né, com aquele início, com aqueles primeiros materiais impressos que eram enviados pelos correios, as pessoas recebiam nas suas casas, estudavam, né? Então, a educação à distância vem daí. No século XX, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a gente tem aí também um desenvolvimento da modalidade. No final da década de 60, a gente tem o surgimento da primeira universidade aberta, que foi a Open University, no Reino Unido, tá? Percebam que isso é um marco temporal tão importante aqui para o nosso mini-curso, que ele está até em destaque amarelo na linha do tempo. Porque a Open University foi a primeira instituição de ensino a liberar, né, de forma aberta, os seus conteúdos acadêmicos, tá? Na década de 80, a gente tem aí as teleconferências, né, que também contribuíram muito aí para o desenvolvimento das práticas na EAD, e da década de 90 em diante, a gente tem aí um pulo, né, a partir da criação, do desenvolvimento e da disseminação do uso da internet. E isso trouxe para a perspectiva da educação aberta, né, todo um leque aí e uma força muito maior, tá bom?
Mas vamos entender, a gente chega já lá, né? Então, vamos ficar nesse gancho aí, da década de 90 em diante, com o desenvolvimento da internet. O que será que aconteceu? Então, a gente tem aí ensino remoto, ensino híbrido, educação à distância e a gente chegou na educação aberta, tá? A educação aberta, ela é, na verdade, um movimento. É um movimento educacional internacional, ele não está limitado só aqui ao Brasil, e ele tem como objetivo garantir o acesso ao conhecimento através do livre acesso à aprendizagem. Lembram da Open University, a Universidade Aberta, lá do Reino Unido, que foi a primeira instituição a oferecer informações e conhecimentos com fácil acesso para as pessoas? Então, esse acesso foi o livre acesso à aprendizagem, tá? Que a gente considera como tendo um marco temporal inicial lá. A educação aberta pressupõe um conhecimento aberto, né? Que é um conhecimento sem fronteiras, sem burocracia, tá bom? É assim. Imaginem que eu sou uma pesquisadora que estou fazendo uma pesquisa sobre um tema aqui no Brasil. E aí, lá na Austrália, tem um outro pesquisador que está fazendo uma pesquisa sobre o mesmo tema, né? Aí ele descobre os dados que eu produzi na internet, tá? Se eu tiver uma perspectiva de educação aberta, de recursos educacionais abertos, esse conhecimento que eu produzi, eu vou buscar disponibilizar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, da forma mais fácil possível, né? Então, eu não vou esperar que essa pessoa me pague alguma coisa, ou que ela me peça uma autorização para ela poder usar o que eu produzi. Tá? Esse acesso vai ser facilitado. E esse movimento da educação aberta, ele se fortaleceu com o surgimento e desenvolvimento da internet e das tecnologias digitais, né? Ou seja, ele se fortaleceu, a sociedade percebeu a necessidade, né, dessa educação aberta, por conta da necessidade que nós sentimos do acesso facilitado aos conhecimentos e às informações. Ok? Vamos então aqui, podemos passar para a próxima. Então, a gente tem aí desenvolvimento da internet. O que aconteceu com o desenvolvimento da internet? Né? Houve o desenvolvimento do que a gente chama de uma cultura digital. Né? A gente, inclusive, considera aí que a internet hoje, né, é um outro espaço de produção, né, e de disseminação de conhecimentos, tá? Talvez seja o maior que a gente tem hoje. E isso deu origem a uma cultura digital que possibilita uma cultura de remix. Mas essa cultura digital, ela está alicerçada em uma outra ideia que surgiu a partir do desenvolvimento da internet, que é a ideia da cultura livre, né? A cultura livre é justamente a defesa, né, do acesso livre a tudo que é produzido pela humanidade, ou se esse acesso não pode ser livre, que ele tenha o mínimo de restrições possíveis, tá? Então, nesse slide aqui, o que vocês estão vendo, né, é uma obra de arte. Na verdade, não é uma obra de arte, a gente está vendo várias obras de arte aí. E elas são obras diferentes entre si, tá? Mas, apesar de elas serem diferentes, elas têm uma coisa em comum, né? Vocês devem ter percebido aí que tem algo que é comum a todas elas, que é justamente o fato de que todas essas obras de arte são derivadas de uma obra de arte original, que é a Mona Lisa de Da Vinci, né? A Mona Lisa de Da Vinci, que é essa pintura, né, que foi feita por Leonardo da Vinci, cujo original está disponível lá no Museu do Louvre de Paris, e vários artistas, né, é como se eles tivessem ido beber na fonte da Mona Lisa original, e a partir dessa ideia original do Da Vinci, eles produziram essas outras ideias, né? Então, essas transformações que foram feitas da obra do Da Vinci são remixagens, tá? São adaptações.
Mas percebam que quando a gente olha cada uma delas, mesmo a gente sabendo que elas não são a Mona Lisa original, mas a gente lembra da Mona Lisa original, né? Ou seja, é como se a autoria do Da Vinci não tivesse sido esquecida, apesar das modificações que foram feitas, né? Então, a educação aberta, ela vai nessa linha, né? E os recursos educacionais abertos também. É o conhecimento de acesso livre, é o acesso ao conhecimento, o acesso à informação, sem burocracia, sem restrições, tá? Mas isso não significa que as autorias, tá, não são respeitadas. Não é isso. Mas vamos continuar, então, aqui na nossa ideia, né, da educação aberta. O que é a educação aberta, né? Então, a gente tem aqui um cartoon, né, um quadrinho, e tem dois personagens. Aí tem um personagem que diz assim: tudo que eu faço é livre. Copie, compartilhe, reuse, faça o que você quiser. Aí ele diz assim: então, por favor, não peça minha permissão, você já a possui. Aí o outro colega diz: eu posso citar você, né? Aí o outro personagem faz uma cara assim de como quem não gostou de ouvir a pergunta, né? O que isso significa? Isso tem a ver diretamente com a parte do minicurso que a professora Cristiane vai apresentar para vocês, que diz respeito às licenças, né? Então, se eu produzo algum material, o tipo de licença que eu vou dar para o material que eu vou produzir é que vai indicar qual é o tipo de uso que as outras pessoas vão poder fazer desse material que eu vou produzir, tá? Existem muitos tipos de licenças que a gente considera hoje como licenças abertas, tá? Então, nós que somos professores, né, que estamos diante desse desafio de produzirmos, né, e de darmos aula de forma remota, né, ou mesmo dentro da modalidade da educação à distância, é interessante que a gente faça uma busca de materiais didáticos que tenham essas licenças que sejam abertas. Mas também é muito importante que nós, enquanto produtores do conhecimento, né, quando a gente produzir também algum material, que a gente também preocupação de licenciar as nossas produções com essas licenças, porque a gente vai estar colaborando para fortalecer esse movimento da educação aberta, a gente vai estar criando um quantitativo maior de recursos educacionais abertos, e isso vai ajudar outros colegas também, né, que vão poder usar os nossos materiais e, de acordo com a licença que a gente quiser dar para eles, também vão poder aí adaptar os nossos materiais, fazer remixagens, né, de acordo aí com as suas realidades, tá? Certo. Mas esse conceito de educação aberta tem que ficar muito claro para vocês. Vocês têm que sair do minicurso hoje, né, tendo a noção exata do que é educação aberta. Educação aberta é um movimento histórico que busca atualizar princípios da educação progressista na cultura digital, né? Então, uma educação progressista é uma educação que rompe com aqueles paradigmas da educação tradicional. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. A educação aberta, ela promove a equidade, a inclusão e a qualidade através de práticas pedagógicas abertas, apoiadas na liberdade de criar, de usar, de combinar, de alterar e redistribuir recursos educacionais de forma colaborativa, tá? Então, o colaborativo é muito importante dentro dessa cultura livre, que é a cultura que alicerça a educação aberta e os REA, tá? Então, quando a gente viu a obra da Mona Lisa ali, que sofreu várias remixagens, né? Os artistas que fizeram as adaptações podem ter trabalhado de forma colaborativa, né? Um modifica uma coisa, o outro modifica outra, né? Ou várias modificações que foram feitas individualmente depois são unidas, tá? Isso é uma coisa muito importante
dentro dessa cultura livre. E a educação aberta, ela também incorpora tecnologias e formatos abertos, priorizando o software livre. Isso também é muito importante, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando ou produzindo os REA de vocês, né? Um REA, para que ele seja considerado bom, é importante que ele apresente o que a gente chama de operacionalidade, né? Que é ele poder ser operacionalizado em diversas plataformas, usando diferentes aplicativos, que ele não seja restrito. Isso também facilita bastante o uso. Oi, eu acho que tem algumas pessoas que estão levantando a mão, mas a gente vai pedir para vocês anotarem a dúvida, tá? Para a gente depois ver no final, tá bom? Ok, então vamos ver aqui. Também, educação aberta, são práticas pedagógicas diversas que vão além do formato de um professor para muitos alunos e do currículo pré-formulado e pouco flexível, ou seja, é o rompimento total aí dessa educação e desse ensino tradicional. O acesso aberto, na maioria das vezes gratuito, tá? Não significa que vai ser gratuito toda vez, mas na maioria das vezes, sim. A materiais educacionais produzidos por instituições governamentais, acadêmicas e empresas. E a educação aberta também pressupõe o autodidatismo do estudante, a ubiquidade no aprendizado, tá? Então, a gente sempre fala, a educação tem que mudar, o docente tem que mudar, mas todas essas mudanças também se refletem em uma mudança na postura dos nossos estudantes. Tá? Então, também pressupõe uma postura mais ativa e uma ubiquidade no aprendizado. O que é essa ubiquidade, né? É uma onipresença nesse aprendizado. É um aprendizado que ele já não depende de acontecer em um lugar ou num espaço de tempo específico, tá? Ele pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer tempo, através de qualquer plataforma, ou um notebook, ou um ensino presencial, ou um celular, tá bom? Pode passar, Cris. Bom, a educação aberta também pressupõe a acessibilidade a pessoas com deficiência e pressupõe também que o conhecimento deve ser livre, ou pelo menos restrito o mínimo possível, de forma a possibilitar seu compartilhamento, distribuição, cópia e uso, sem que isso afete a propriedade intelectual subjacente aos bens culturais. Lembram da Mona Lisa? Então, o que foi feito ali com a Mona Lisa? Foi feito um compartilhamento, uma distribuição, né? A obra de arte foi copiada, foi alterada, foi remixada. Então, a perspectiva é essa, tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas informações da educação aberta como uma tendência, tá? É o exemplo aqui de alguns sites que eu sugiro que depois vocês pesquisem, tá bom? A gente tem aqui a Cátedra da Unesco de Educação à Distância, tá? Que é uma cátedra que ela acontece na UNB, que é a Universidade de Brasília, tá? A gente tem aqui também o Educa Digital, tá? E o Educa Digital é uma organização da sociedade civil que desenvolve projetos de educação aberta dentro da cultura digital, tá? O CETIC BR é um site que apresenta uma pesquisa que é realizada desde o ano de 2010. Essa pesquisa ela é sobre o acesso, né, das TICs, das tecnologias de informação e comunicação, como é que está acontecendo esse acesso, né, e esse uso dessas tecnologias no ensino básico, nas escolas de educação básica, tanto escolas privadas como escolas públicas. E a iniciativa Educação Aberta é um site
que reúne as produções tanto da Cátedra Unesco, da Universidade de Brasília, quanto do Instituto Educa Digital. Então, esses links estão aqui como uma sugestão para que depois vocês se aprofundem nesses assuntos que a gente está trazendo hoje para vocês, tá? Eu indico especialmente o site do Instituto da Iniciativa Educação Aberta, que é bem interessante, tá bom? Aqui nesse slide, a gente traz para vocês 10 dimensões da educação aberta que foram estabelecidas pela Comissão Europeia nos anos de 2016, no ano de 2016, né? Então, essas dimensões, elas trazem para a gente o que a educação aberta tem que ter, né? Ou em que a educação aberta tem que focar. Né? Então, a gente tem aí estratégia, tecnologia, liderança e qualidade. E no interior da figura, a gente tem o acesso, que tem que ser livre, o conteúdo, né, que tem que ser um conteúdo também de qualidade, um conhecimento que foi produzido com bases, né, qualitativas. As questões pedagógicas também são muito importantes, eu vou falar já para vocês sobre a questão da formação mesmo dos professores para trabalharem com REA, para trabalharem nessa perspectiva da educação aberta. Temos o reconhecimento, a questão da colaboração, né, o trabalho dos REA, ele é muito feito de forma colaborativa, e a questão da pesquisa, né, que se refere aí em relação aos REA de diversas formas, tá? Desde uma curadoria que a gente pode fazer enquanto professores e professoras, quando a gente estiver planejando aí, né, os nossos conteúdos, as nossas disciplinas, tá? Até a pesquisa num sentido mais amplo, como a pesquisa que a gente vê aí feita pelo CETIC, né? Ok, mas tudo isso é a base, né, que sustenta os REA, os recursos educacionais abertos. Mas o que exatamente são esses recursos educacionais abertos, que vocês fizeram a inscrição num mini curso sobre isso, e a gente ainda não entrou especificamente no assunto, né? Mas vocês vão entender por que a gente está falando de tantas outras coisas antes, porque para a gente entender o que são os recursos educacionais abertos, vocês tinham que ter clareza sobre o que eu falei anteriormente, né? Mas o que são recursos educacionais abertos? Que estão aí alicerçados nessa noção de educação aberta. Olha só, se você tem uma maçã e eu tenho outra, e nós trocamos as maçãs, então cada um terá a sua maçã. Mas se você tem uma ideia e eu tenho outra, e nós as trocamos, então cada um terá duas ideias. Né? Então, essa frase é do Bernard Shaw, que é um dramaturgo irlandês, e ele falou isso, eu acho que muito antes, né, da gente ter esse conceito de recursos educacionais abertos. Mas essa frase dele é perfeita, né, para representar os recursos educacionais abertos. Né? E essa perspectiva da educação aberta, porque é justamente essa noção dessa cultura digital, dessa cultura livre, desse conhecimento produzido de forma colaborativa, e de que quando a gente produz de forma colaborativa, né, ao invés da gente subtrair, né, ou de permanecer do mesmo jeito, uma maçã é igual a uma maçã, a gente multiplica, né? A gente não só multiplica por 2, mas a gente triplica, a gente quadriplica, né? Porque como a internet é um meio de acesso mundial, esse desenvolvimento, né, desse conhecimento, ele acaba ficando realmente ilimitado, né? Mas a gente só consegue garantir que ele seja ilimitado se a gente realmente conseguir garantir essa liberdade, né, essa perspectiva de cultura livre. Mas vamos ver aí, o que são recursos educacionais abertos? Eu vou trazer alguns conceitos aqui para vocês, tá? O primeiro conceito é que os REA são materiais de ensino, de aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público ou estão licenciados de maneira aberta, tá? Então, domínio público
eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que a gente diz assim, que as obras do Machado de Assis são de domínio público, tá? Que a gente não precisa pedir autorização para ninguém, né? Nem para ele, porque ele já morreu, nem para ninguém da família dele, nem para o governo, se a gente quiser usar um texto dele em uma aula nossa, tá? Então, isso é domínio público. Agora, existem muitas coisas que não estão sob domínio público, mas que foram licenciados de maneira aberta, que estão aí classificados como tendo uma licença aberta. Isso permite que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. Podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, softwares e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. Então, nesse conceito, tem algumas palavrinhas que estão destacadas em negrito, tá? Esse destaque, ele não é à toa, tá? É porque a gente destacou aí algumas coisas chaves para que vocês compreendam esse conceito de REA. Vamos ver aqui um outro conceito sobre REA. Mais uma vez, são materiais de ensino, aprendizagem e investigação, em quaisquer suporte, digitais ou outros, tá? A gente está falando muito aqui de material disponibilizado digitalmente, mas pode ser que tenha um material que não esteja disponibilizado digitalmente, que seja REA também, né? Que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta, né? Então, percebam que a questão da licença aberta está aparecendo muito aqui no conceito de REA, tá bom? A questão da licença é muito importante para os REA. A professora Cristiane vai aprofundar um pouco mais com vocês essa noção das licenças, tá? Essas licenças abertas, elas permitem acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é construído no âmbito da estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram definidos por convenções internacionais pertinentes, e respeita a autoria da obra, tá? Então, um material licenciado de forma aberta, isso não quer dizer que a autoria original da obra não é respeitada. Lembrem-se da remixagem que foi feita com a obra da Mona Lisa, tá? Ali, a autoria do Leonardo da Vinci continuava evidente para a gente, tá bom? Pode passar, Cris. Certo. Para que um recurso educacional seja considerado REA, né, para que um material didático seja considerado REA, é necessário que ele apresente essas 5 características que vocês estão vendo aí, tá? Então, a gente chama isso de 5 liberdades. A primeira liberdade é a de reter, né? É ter com você a sua própria cópia, tá? A outra, reusar, que é a liberdade de usar. Então, você pode ficar com uma cópia do material e você pode usar esse material da forma que você quiser, da forma que você achar mais adequada para a sua aula, para a sua disciplina, tá bom? Também tem que ser possível revisar esse material. E o que é revisar o material? É fazer alguma adaptação, é modificar o material, se for necessário, ou até traduzir esse material se ele tiver em uma outra língua, tá? Tem que ser possível também a redistribuição do material, ou seja, o compartilhamento desse material, ou do material original, ou do material já modificado por você, tá? E também é necessário que um REA possa ser remixado. O que significa remixar uma coisa, né? Significa combinar essa coisa, essa obra original, né, esse material didático original, com outros materiais, tá? É fazer realmente aí uma mistura, né? É uma super adaptação de acordo com as suas necessidades,
tá? Educativas ou até pessoais. Pode passar, Cris. Bom, mas a gente sabe, né, que a gente está aí num momento de transição e as nossas escolas, né, os nossos professores, eles ainda não estão totalmente adaptados a esse novo paradigma. Então, algumas coisas a gente tem que levar para a formação docente, tá? Se a gente quiser realmente que haja um desenvolvimento, um fortalecimento da educação aberta e uma disseminação dos REA no nosso meio. A primeira delas diz respeito ao rompimento com o ensino tradicional, tá? Então, o paradigma da educação aberta e essa perspectiva dos recursos educacionais abertos vão totalmente, né, de encontro, vão totalmente contra ao ensino tradicional, tá? É uma outra perspectiva, tá bom? É um ensino muito mais flexível, tá? O professor aqui, ele é um mediador do conhecimento, ele não é detentor, e o aluno é visto como um sujeito autônomo, tá? Então, é realmente uma mudança de cultura, viu, pessoal? Porque é tanto uma mudança, né, do professor e da instituição educacional, mas também uma mudança do aluno, tá? E os REA também valorizam a realidade na qual se está inserido. A própria possibilidade de se fazer uma adaptação de um material já pressupõe essa valorização da realidade, tá? Porque, por exemplo, num estudo de geografia ou de história, nada impede, de acordo com o assunto que se estiver estudando, que a gente faça uma adaptação de um determinado material para algum aspecto da nossa realidade aqui do Nordeste, por exemplo, tá? Os REA também pressupõem o incentivo à produção de materiais de autoria própria dos professores e autoria própria dos alunos, tá? E materiais produzidos de forma colaborativa, tá? Então, nós, enquanto professores, podemos, né, fazer uma proposição aos nossos alunos e desenvolver aí ao longo de um semestre, ao longo de um ano, a produção de algum material de forma colaborativa, com o tema da nossa disciplina, né? E aí depois a gente pode disponibilizar esse material digitalmente com uma licença aberta. Isso é um REA, tá? Produção de conteúdo, que foi o exemplo que eu acabei de dar, né? Sujeitos ativos, não meros consumidores de informação. Sujeitos ativos, professores, sujeitos ativos, alunos. Ok? Pode passar. Então, pessoal, eu acho que já ficou claro para vocês, né? A gente fez aí toda uma introdução sobre o que é educação aberta, cultura digital, a importância da cultura livre, né? Falamos aqui sobre REA, mas antes da gente entrar no assunto das licenças, eu queria apresentar para vocês aqui um panorama breve, tá? Serei breve, sobre alguns marcos legais aqui no nosso país que nos subsidiam em relação a essa disseminação dos recursos educacionais abertos, tá bom? Primeiramente, eu queria citar o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet data do ano de 2014, tá? E não é um documento específico da área da educação e nem dos REA. Mas eu achei importante trazer ele para vocês, porque no artigo 26, ele ressalta a importância da educação digital para o uso seguro, consciente e responsável da internet, visando o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Então, lá em 2014, o Marco Civil da Internet já falava isso. E a educação aberta tem tudo a ver com isso. Porque se eu tenho um acesso aberto ao conhecimento, eu sou mais difícil de ser manipulada, né, por informações inverídicas,
que a gente sabe que tem muito na internet hoje, né? A gente está vivendo também a era das fake news, né? Então, a educação aberta e toda essa perspectiva de uma cultura livre, de acesso ao conhecimento e de produção do conhecimento, que pressupõe sujeitos ativos, né? A gente entende que esses sujeitos ativos são conscientes e vão fazer um uso seguro da internet e vão colaborar para a promoção dessa cidadania e dessa cultura, tá? Então, é uma perspectiva aí da gente não ser meras marionetes desse sistema, mas de nós sermos realmente sujeitos ativos que estamos construindo, né, esse conhecimento, esses recursos, que estamos disponibilizando esse conhecimento, que é um conhecimento de qualidade, tá? E estamos colaborando aí para um ambiente virtual mais saudável e mais educativo. Além do Marco Civil da Internet, a gente também tem outros, né? A gente tem uma portaria do Ministério da Educação, que é a 415 do ano de 2018, que eu destaco dela 2 artigos. O 7º, que diz que deverão ser sempre abertos os recursos educacionais adquiridos ou produzidos com fundos públicos. E o 8º, onde fica estabelecido que os instrumentos legais, como, por exemplo, editais de contratação, deverão se adequar à portaria com cláusulas de licenciamento aberto. Então, por ser uma portaria do Ministério da Educação, tem um peso, né, em relação à disseminação dos REA. E é interessante a questão que o 7º traz para a gente dos recursos produzidos ou adquiridos com fundos públicos, ou seja, tudo que é pago com dinheiro público é justo que seja aberto, né? Se é pago com dinheiro público, não faz sentido que seja restrito a um número pequeno de pessoas, tá? Um outro marco legal que nós temos é a Base Nacional Curricular Comum, né, do ano de 2017. Eu destaquei aqui a competência número 5, que fala em utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as práticas escolares, né, ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento e resolver problemas, né? Então, a gente percebe aí um incentivo à flexibilização, né, ao acesso à informação, tá? E também à produção de conhecimento. Um outro marco é a resolução do Conselho Nacional de Educação, de 11 de março de 2016, que busca assegurar a criação, a disponibilização, uso e gestão de tecnologias e recursos educacionais abertos por meio de licenças livres. Ó, aqui a gente já aparece o nome licenças livres. Essas licenças facilitam o uso, a revisão, a tradução, a adaptação, a recombinação, a distribuição e o compartilhamento gratuito pelo cidadão, resguardados os direitos autorais pertinentes. Então, aqui já começa a aparecer as licenças, né? A gente tem também a portaria CAPES de 2016, é a portaria 183, né? E nessa portaria está escrito: disponibilizar, de acordo com orientações e critérios estabelecidos pela CAPES, quaisquer recursos educacionais desenvolvidos a partir desta portaria. Os recursos educacionais serão desenvolvidos em licenciamento aberto, resguardado devido crédito de autoria, na modalidade declarada pelo bolsista nos termos. Ou seja, o bolsista, que é o criador, né, do recurso educacional, ele pode, como autor do recurso, escolher, né, o tipo de licença que ele quer dar para aquele material, né? Então, ele continua tendo a sua autonomia em relação à sua produção, tá? A título de exemplo, são entendidos como recursos educacionais, materiais didáticos, vídeos, objetos educacionais, jogos, dados,
processos, metodologias e sistemas, dentre outros. E também a gente tem o Plano Nacional de Educação, né, que é do decênio de 2014 a 2024, é o PNE que está em vigência atualmente, e na sua meta 5, que é uma meta que fala de alfabetização, indica a importância de selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, preferencialmente como recursos educacionais abertos. Então, até para a alfabetização, né, para os pequenininhos, já se pressupõe essa prioridade aos recursos educacionais que sejam abertos. E na meta 7, que fala sobre qualidade da educação básica, define a importância de incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para todos os níveis de ensino básico, também como preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira parte, né? Eu acho que já está claro para vocês o que são recursos educacionais abertos, também o que é, né, esse movimento da educação aberta. Vocês perceberam também aqui, pela apresentação desses marcos legais, que nós já temos aqui alguma fundamentação legal também, né, em relação aos recursos educacionais abertos. E agora a gente vai para a segunda parte, na qual a gente vai apresentar para vocês as licenças flexíveis, que são as licenças dos recursos educacionais abertos, tá bom? Enquanto a professora Cristiane dá continuidade aqui à apresentação, eu vou colocar aqui no chat o link da frequência, tá bom? Para vocês entrarem no formulário, preencherem, para posteriormente vocês receberem aí o certificado. Eu vou colocar aqui no chat, tá? E a professora Cristiane vai dar continuidade. Obrigada aí pela atenção. Ok, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo, Carol? Sim. Oi, Cris, estou te ouvindo sim. Tá ótimo. Bem, né? Bom, então, com base no que a professora Carolina apresentou para vocês, né, nesse momento a gente vai falar das licenças, né? Que em vários momentos ela falou de domínio público, falou de licença. E nós temos, aqui eu trago nessa primeira página, a simbologia do que a gente vai falar, né, todos os direitos reservados, que é o copyright, que é representado com a letra C, e, na verdade, o que a gente vai focar nesse momento são as licenças Creative Commons, que ela é representada com CC. Há quem diga que é até uma brincadeira com o copyright, tá? Então, alguns direitos reservados. Tá? Então, primeiro, eu faço algumas perguntas para vocês. Primeiro, só o fato de eu transformar um CD de música para o formato MP3 é considerado pirataria? Né? Será? O que vocês acham? Peguei uma imagem na busca do Google para usar no meu blog. Eu posso ser punido por isso? Né? Se eu tenho a versão de um programa para apenas um computador e instalo em outros, eu estou infringindo a lei, eu estou cometendo algum tipo de pirataria? Né? Então, qual seria a resposta para essas 3 perguntas? Né? Sim para todas, né? A nossa lei de direitos autorais, ela é uma lei muito rígida, até comparada com outros países. É a lei número 9.610, ela é de 19 de fevereiro de 98, né? Ela teve poucas alterações. E só para vocês saberem a questão do domínio público, que a professora Carolina falou anteriormente, para que uma obra se torne de domínio público, ela só é de domínio público quando, após o falecimento, 70 anos após o falecimento
do autor, sendo que só passa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao seu falecimento. Então, é um pouquinho mais de 70 anos, dependendo do mês, né, que ocorreu o óbito do autor. Mas, então, que a gente vai falar sobre essa licença Creative Commons, que ela é uma licença que a gente pode considerar uma licença aberta, que se utiliza quando a gente quer licenciar um material didático, um REA, né, que no caso é o objetivo nosso aqui, e eu vou, a princípio, mostrar a simbologia, né, e depois a gente vai conhecendo melhor sobre essas licenças. Então, talvez vocês já até tenham observado essas simbologias em algum material, que tem essa primeira simbologia, né, que representando uma pessoa, que significa atribuição, deixando claro que alguém pode pensar, então, quando eu faço um REA, eu vou perder a minha autoria. Não, a autoria ela é garantida, tá? A atribuição ao autor, que a gente chama a propriedade moral, né, ou intelectual do autor, ela é preservada, tá? Agora, nós temos outras situações que podem ser agregadas a essa licença. Compartilhar igual, eu vou falar depois um pouquinho mais detalhadamente, não ao uso comercial, e nós também, dentro desse conjunto aqui de condições para permitir que a gente pode dar uma licença a uma obra nossa, eu posso dizer não a obras derivadas, tá? Mas essa questão bem aqui a gente vai ver em seguida, tá? Então, nós temos aqui, eu trago esse quadro em que mostra a simbologia e também mostra outra simbologia que eu também posso encontrar. Às vezes, a licença, ela vem escrita como BY, BY SA, BY NC, BY ND, BY NC SA, parece assim meio, a princípio, um pouco confuso, mas eu espero que eu consiga atingir o objetivo, que vocês entendam que não é muito complicado, não é complicado, na verdade, né? É só um pouquinho de treino. Esse material a gente pode disponibilizar para vocês também depois, tá? Então, quando a gente observa todas essas 6 opções que nós podemos ter desta licença, né, que no caso é Creative Commons, aqui, CC. Só que é o seguinte, nem todas elas podem ser REA. Então, olhando aqui todas essas nomenclaturas, né, eu destaco as que não podem ser REA. As que não podem ser REA, exatamente onde tem a simbologia ND ou essa igualdade aqui. Por quê? Porque ela não permite a derivação ou a remixagem, né? Lembrando da Mona Lisa, certo? Então, quando eu vou licenciar, eu posso licenciar, sim, eu posso licenciar um documento, um material didático meu, mas no momento que eu não permito a derivação, então ele deixa de ser REA, tá? Então, a gente tem que ser claro nesse momento, porque às vezes, por desconhecimento, você pensa que licenciou corretamente o seu material, e isso não, no momento que a gente não permite a derivação, esse material, ele deixa de ser REA. Então, eu tenho aqui um quadro com mais detalhes, falando das liberdades, que a professora Carolina falou para vocês, onde essa licença aqui, ela é a menos restritiva, certo? Onde eu posso compartilhar, copiar, distribuir, transmitir, fazer remix, que a gente chama, criar obras derivadas, fazer uso comercial, mas eu tenho que dar crédito ao autor, certo? Aqui nós temos, nesse segundo quadro, as liberdades. Aí, no caso aqui, olha só, eu tenho a simbologia de atribuição, se vocês observarem, em todas elas, a atribuição é garantida, tá?
Agora, nessa, quando eu digo que é SA, ou essa simbologia aqui, se me permitem a brincadeira, lembra o símbolo da escola, apesar de eu não tomar cerveja, mas a gente faz essa associação, tá? Só para tentar lembrar. Então, nesse caso aqui, quando eu licencio o material dizendo que eu quero, que a pessoa que recebeu o meu material, ela pode copiar, compartilhar, redistribuir, ela pode fazer remixagem, mas ela tem que compartilhar com a mesma licença. Essa licença aqui, ela é muito utilizada no software livre, né, que também é a mesma ideia dos recursos educacionais abertos, né, um software livre, que até a professora Carolina falou, em algum momento da fala dela, o software livre é um software em que a gente também pode fazer cópias, fazer modificações, redistribuir as modificações, ela tem o mesmo princípio de um REA, tá? E o pessoal da área da computação gosta muito dessa licença para garantir que o software nunca deixe de ser livre, tá? Mas existe até uma discussão, que não vou entrar nesse detalhe, que é onde a gente fala dessas licenças, que o ideal é que todo mundo utilizasse a primeira aqui, que fosse a que garante maior liberdade, consequentemente, menor restrição, tá? Aqui você já está atribuindo uma restrição, mas, mesmo assim, o material continua sendo recurso educacional aberto, tá? Aqui nós temos outro caso, onde não é permitido o uso comercial, também existe uma discussão em relação a isso, que também não cabe aqui a nós, né? Eu até me vejo, às vezes, colocando, dizendo que não quero que seja utilizado para uso comercial, mas, enfim, eu posso tomar é uma decisão que o autor toma, certo? Então, nesse caso aqui, ele pode fazer tudo, remixar, copiar, redistribuir, tem que atribuir a autoria, como sempre, em todas as licenças, mas ele não pode fazer uso desta obra para fins comerciais, tá? Aqui embaixo, aqui nós temos essa licença onde o que é permitido? É permitido copiar, redistribuir, transmitir, criar obras derivadas, que no caso é o remix. É só para vocês entenderem, esse material que a gente está apresentando para vocês, ele também é um remix. Tá? Esse material, a base dele, ele já foi bastante modificado, mas mesmo assim ainda mantém a essência da capacitação que a professora Carolina fizemos e que a gente, uma das etapas da formação, a gente precisou elaborar um mini curso. Aí a gente usou esses slides, eles cederam slides como sugestão de como a gente deveria trabalhar. Então, é um remix, tá? Esse material que a gente está apresentando aqui para vocês. Tá? Então, esse material aqui, eu tenho que garantir a mesma licença, por exemplo, eu pego esse material, eu vou trabalhar, posso modificar, remixar com outros materiais, mas a licença, ela tem que garantir, né, que ela seja a mesma, né? Então, tá aqui o símbolo SA, e ele não pode ser usado para fins comerciais. Então, essas 4 licenças, elas podem ser atribuídas a um recurso educacional aberto, a um REA. Agora, essas 2 aqui, você pode utilizar, mas não vai ser um REA, tá? Só que fique claro que elas existem. É possível licenciar um documento usando o Creative Commons, só que nesse momento aqui, ela está sendo restritiva a ponto de não permitir derivações. Olha só, aqui nesse caso, eu tenho esse material, posso copiar, distribuir, transmitir, mas
fazer uso comercial. E só lembrando daquele quadrinho que a professora Carolina mostrou, em que no final ele pergunta se pode usar o material, né? Eu posso licitar, quer dizer, pedindo permissão. Por quê? Porque a gente tem essa cultura. E é o certo, na verdade, a princípio, pedir autorização do autor para que a gente utilize o material, né? Pela nossa lei de direitos autorais, a gente só pode fazer cópias, citações, a própria norma BNT, ela nos orienta como fazer isso, mas, nesse caso, no momento que eu atribuo uma licença Creative Commons, deixo claro isso, o autor, ele não precisa me autorizar. Agora, eu tenho que seguir a usar o material de acordo com a licença que foi dada, tá? Então, aqui, também, por último, eu tenho essa nomenclatura aqui, né? Esse tipo de licença, onde não pode haver derivação e também não pode haver, eu não posso usar para fins comerciais, tá? Então, são esses tipos de licença, lembrando que as primeiras aqui, elas podem ser atribuídas a um REA, e essas duas últimas não pode, porque quando eu vejo aqui ND, não a derivação, então não é um REA. Aqui é só um mapinha, né, porque como a primeira vez que a gente vê essas questões de licença, isso pode dar assim, uma confusão. Eu lembro que toda hora, quando a gente começou a estudar, e a professora Carolina, toda hora eu esquecia, gente, eu olhava, esquecia, estudava, daqui a pouco eu esquecia de novo. Enfim, isso é um treino, né? A gente vai usando. O ideal é que a gente comece, dê o ponto de partida, é esse mini curso que vocês estão aqui com a gente agradece aí a escolha de vocês a estarem aqui com a gente, e a partir daí a gente convida mesmo a vocês a começarem a trabalhar com REA, né? Comprar essa ideia, né? Adquirir essa vontade do conhecimento ser livre. Então, aqui é mais uma tabela que facilita aqui o entendimento, né? Então, sendo que essa primeira licença, como eu falei para vocês, ela é a mais livre, que a gente diz, é da cultura livre. Então, aqui eu posso atribuir, compartilhar, remixar, fazer uso comercial, tá? O que é que aqui as duas licenças, né, que não permite o remix, não permitir o remix, não é REA, tá? Eu posso ou não permitir o uso comercial, isso não define se é um REA, certo? Eu posso exigir que a licença seja idêntica, certo? E isso também pode ser atribuído a um REA, tá? Agora, a não derivação, ela quebra uma das liberdades, e basta que uma das liberdades seja quebrada para que aquele documento não seja mais um recurso educacional aberto. Então, vamos falar um pouquinho mais dessas características, e eu trago aqui essa tela que faz a diferença entre gratuito e aberto. Isso é uma confusão que, desde a época, eu sendo da área de computação, a gente sempre fala de software livre, e sempre há essa confusão entre gratuito e aberto, né? Então, eu trago essa mesma ideia, e a professora Carolina, ela já falou na fala dela, ela destacou que um recurso educacional aberto, em geral, ele é gratuito, mas a gratuidade, ela não é uma das liberdades, né? A gente tem que sempre lembrar das liberdades que garantam que aquele documento seja um REA, que aquele material, que aquele recurso seja um REA. A gratuidade, ela não entra, né? Como liberdade, né? Então, a gente tem que quebrar, vou chamar de mito, né? A gente cria, a gente fica associando, mas eu quero que a gente esqueça isso nesse momento, tá?
Em geral, um REA vai ser gratuito, né? Mas ele pode ser, eu posso encontrar, por exemplo, versão de um material, uma versão, ou uma imagem, né? A gente está falando de recurso, falando de texto, mas pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. E às vezes eu tenho uma imagem, por exemplo, monocromática, e ela é gratuita, é um REA gratuita. E ela colorida, ela é um REA, e o autor pede um donativo, às vezes ele pede só um donativo, né? Ajude a manter. Então, a pessoa até tem a opção de ajudar ou não o autor, tá? Então, a licença aberta, ela trabalha com permissões de uso que são dadas a partir do licenciamento desse material. Eu trago aqui uma tabela, tá? Ela é enorme, né? Mas eu vou tentar explicar, porque isso aqui é bem importante. Quando a gente vai construir um REA, gente, é realmente uma dúvida que eu também tinha, entendeu? Então, eu trago para vocês aqui essa referência, eu deixei lá no final dos slides, é porque é o seguinte, quando eu for construir um material, eu tenho que prestar atenção em muitos detalhes. O primeiro é as imagens que eu vou usar. Vou pegar aqui um material didático, né, que a gente, enquanto professor, a gente tem que estar o tempo todo construindo, né, adaptando, atualizando. Quando eu quero construir um REA, então eu tenho que prestar atenção em a licença de tudo, né? Realmente é bem crítico. É claro que isso é um treino, né? No começo isso parece que é um obstáculo, mas depois se torna natural. Eu digo assim, é tipo usar as normas ABNT. Como professor, eu percebo uma dificuldade enorme dos alunos para utilizar, para entender a importância, e parece assim um karma. Aí eu digo assim, olha, tem que aceitar e começar a entender a importância. Então, é a mesma coisa aqui, esses detalhes, quando a gente vai construir um REA, eu vou criar um REA. Então, o que eu preciso saber? Antes de licenciar meu material, tudo que eu for utilizar naquele material que eu estou desenvolvendo, eu tenho que observar qual é o tipo de licença. Então, por exemplo, eu vou criar esses slides aqui. Eu tenho que ver as imagens. Essa imagem aqui, se ela for, né, eu estou vendo aqui, olha, é só by, ou seja, só tenho que atribuir ao autor, e ela pode ser utilizada com material de domínio público, certo? Eu posso usar dentro do meu material, mas a licença tem que ser igual, entenderam? Posso até usar aqui para fins, usando o SA, que no caso é para garantir que eu compartilhe com a mesma licença, mas observe o seguinte, no momento em que eu vou construir um REA e vou usar imagens, vídeos, eu tenho que observar, item por item, qual tipo de licença daquele objeto, né? Do vídeo, da imagem. Por quê? Porque vai influenciar na minha decisão de que tipo de material eu vou gerar no final. Então, a regra é o seguinte, por isso que todo mundo, há quem defenda, e é correto, que todos os materiais, todos os REA deviam usar essa licença aqui menos restritiva, porque se a gente observar, ela combina com tudo. Claro, ela não vai combinar, olha aqui, ó, estão vendo de novo, não derivação, ela não combina com nada, né? Mas ela combina, aqui, ó, o BY, ele combina com todas as outras tipos de licença para REA. Então, só que é o seguinte, se eu tiver, vou pegar aqui, ó, pegar uma imagem em que essa imagem, o autor me diz que é para uso não comercial e a licença tem que ser igual, o que é que vai acontecer com o meu material final? Ele tem que seguir a licença mais restritiva.
Aí alguém, poxa, isso aí no começo a gente tem que treinar, né? Tem que treinar um pouquinho. Essa tabela, ela é disponibilizada, entenderam? Então, isso a gente tem que, no começo, o primeiro ré, a gente vai ali pensando Ixi, ficou com eco, gente, aqui. Não sei o que aconteceu. Tô com eco, mas... Ixi, tô ouvindo minha voz. Mas, então, voltando aqui, vou esquecer o meu eco, que tá com eco aqui. Não sei se alguém ligou ou deixou ligado o som. Ô, Cris, então, aqui, eu vou pedir olha só, para a Carol Oliveira desligar o microfone dela. Carol Oliveira, por favor, tá, porque alguém ela já desabilitou. Obrigada. Obrigada, porque eu fiquei com um eco, aí acabou que eu comecei a ouvir minha voz e isso me atrapalha bastante, né? Então, gente, obrigada, viu? Então, assim, explica, toda vez que for construir um REA, eu tenho que observar as imagens, as fontes que eu vou utilizar, para que no final eu possa atribuir a licença, tá bom? Porque vamos imaginar, eu pego uma imagem que o autor ele não permite derivação, então aquele meu documento não vai poder ser REA. Entenderam? Em nenhum caso aqui, olha, nenhum caso, né? Porque é o cruzamento que a gente vê nessa tabela, cruzamento que importa, entre linha e coluna. Então, nenhum caso, se eu pegar uma imagem, eu acabei meu trabalho todinho. Então, estou chamando a atenção para essa situação em que ela é muito importante, mas ela só é no começo que a gente fica ali preocupado. Eu vou passar para vocês alguns sites que a gente pode pegar imagem, vídeo, né? A gente tem que ter esse devido cuidado, e tendo cuidado a gente consegue criar nossos REAs e disponibilizar, e isso é muito bom. Alguém pode dizer, isso é difícil, eu vou perder o controle sobre o meu material, né? Na verdade, assim, eu estou falando assim, como eu penso, falo para mim mesma, eu tenho que praticar o desapego, porque a gente, enquanto professor, a gente elabora um material, a gente passa horas, né, dias fazendo aquele material, aquilo ali fica igual um filho, né, a gente não quer, assim, existe ali aquele apego, né, e trabalhar com RE, a gente tem que trabalhar exatamente esse desapego, né, mas sempre observem, a minha autoria, ela não vai ser perdida. E tem um detalhe, olha só, eu posso a qualquer momento dizer que não quero mais disponibilizar aquele material. Porém, as outras pessoas que já têm esse material, que já reformularam, né, já acrescentaram, já modificaram, eu não tenho mais controle sobre ela. Ela vai continuar, os materiais vão continuar sendo me citando como autora, entenderam? Então, assim, é uma decisão que a gente tem que tomar, mas é uma decisão muito importante. Por quê? Porque isso traz o reconhecimento do nosso trabalho. Eu quero falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, enquanto eu e a professora Carolina, a gente fez a formação, e uma das atividades foi fazer um remix. E, gente, a primeira vez que eu fiz errado. Eu fiz errado. Eu realmente ainda não tinha entendido o que era um remix, né? Eu só criei um material, usei só imagens. Aí eles, não é assim. Você tem que pegar um material por completo, 2 ou mais, e criar um terceiro. Aí eu, tá, né? Eu fui devolvida a minha atividade e eu fui lá e fiz o material sobre netiqueta. Como eu estava trabalhando no ensino à distância na época, e achava muito importante isso, aí eu usei esse tema, aí fiz um material, disponibilizei no Educaps, e esse material, agora em tempo de isolamento
social e ensino remoto, eu digo a vocês que várias pessoas entraram em contato comigo, outra para ministrar, falar sobre o assunto. Já falei várias vezes sobre esse assunto. Outras pessoas pediram para colocar em suas plataformas, outras universidades, e uma eu disse assim, olha, você nem precisava pedir a minha permissão. Conversei com a professora, respondi, olha, isso é um REA. Aí ela me respondeu agradecendo e disse, eu não sei do que se trata, mas a partir de hoje eu vou procurar saber. Então, eu digo para vocês o quanto é importante a gente desenvolver o material e publicar esse material, e ele alcançar, assim, pessoas que você nem imagina. Se a gente ficar só no ambiente de sala de aula, a gente vai ter um público, né, que vai ser atendido por nossos materiais, mas é um público muito pequeno. Então, há, sim, um reconhecimento de autoria, né, quando você trabalha com REA, tá? Isso aí eu estou citando só esse exemplo, para que fique claro o quanto é interessante trabalhar e desenvolver recursos educacionais abertos. Bom, agora falando, né, além da construção do material, existem outras características importantes. A professora Carolina, ela mostrou lá aquele diagrama da Comissão Europeia e tinha relacionado ao acesso, né, o uso de tecnologias, o acesso tinha que estar garantido. Então, o acesso à informação, ao REA, ele também é muito importante. Então, a gente precisa usar formatos de arquivos. Aí eu estou falando em questão, por exemplo, eu criei uma apresentação no PowerPoint, na hora de disponibilizar, eu disponibilizo dessa forma? Não, porque o PowerPoint, ele é de um software, né, proprietário, em primeiro lugar. Ele pode até ser aberto por outros aplicativos, outro software livre, né? Nós temos aí exemplo de aplicativos para pacote Office que pode abrir o documento criado no PowerPoint, por exemplo. Só que a abertura técnica, ela diz exatamente que eu tenho que garantir que as pessoas possam abrir esse material, tá? Sem ter que pagar para um aplicativo. É a interoperabilidade que a professora Carolina falou, tá? Então, eu preciso garantir a abertura técnica. E a abertura legal, né, por conta das permissões baseada em licenças. Então, a abertura técnica está relacionada aos formatos, tá? Então, esses padrões, né, e formatos, eles possibilitam essa interoperabilidade, né, entre os diversos aplicativos e plataformas. Por exemplo, é muito comum a gente usar, né, o Word, né, que é o .doc, o DocX, né, que é a versão mais novas utilizam .docx. Quando a gente envia esse documento no Word, o que a gente faz? Quando ele chega lá no destinatário, às vezes ele desformata, não é? Exatamente porque esse formato, ele não é aberto, ele é um formato proprietário. Então, o que a gente faz? Assim, manda em PDF para não perder a formatação, não é verdade? Né? Então, a gente já tem, enquanto professor e enquanto aluno também, alguns alunos já têm esse cuidado. O formato PDF, ele é bem interessante, ele é um formato aberto, certo? Porém, algumas questões a gente tem que avaliar. Quando eu mando um documento, eu disponibilizo um REA, que eu digo que ele pode, né, ser modificado. Quando eu mando em PDF, o que é que vai acontecer? Quem recebe um documento em PDF que precisa modificar, dá aquele desânimo, né, gente? Desânimo total. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer alterações. Então, isso a gente tem que ter em mente. Eu quero que o meu material seja modificado, seja de fácil acesso, então eu tenho que usar formatos que garantam isso. Então, eu tenho aqui formato HTML, são padrões, XHTML, o padrão ODF, são padrões que, quando a gente vai salvar, olha só, aí é na hora de salvar, vou falar de forma técnica, eu sou professora de informática, acaba que
eu lembro bem assim, nesse momento. Bom, eu estou usando o PowerPoint, criei meu REA. Né? Não estou dizendo, a partir de hoje não é para usar isso, não. É na hora de salvar, eu tenho que salvar no formato ODF, entenderam? Se for lá usando Word, é ODT, tenho que buscar lá na hora de salvar, escolher a opção ODT. Se for uma apresentação, salvar na opção ODP. Ou se for, por exemplo, uma planilha, salvar no formato ODS. Entenderam? Então, é o formato que a gente tem que ter em mente, que eu não posso perder, para permitir, né, a aplicação sem restrição, sem pagamento de royalties, tá certo? Então, quando a gente vai construir o REA, são vários detalhezinhos, né? Aqui nós estou tentando, assim, sintetizar ao máximo esses detalhes. Eu estou falando agora até o formato do arquivo que eu tenho que disponibilizar, tá? Agora, alguém pode me perguntar, sim, como é que eu vou licenciar, né? Então, existe a página, né, da Creative Commons, é uma página muito simples, fala de licença, né, vocês podem ter acesso, tá aqui no rodapé, tá? E tem a opção lá para o licenciamento. Então, é muito rápido aqui, essas questões. Por exemplo, são algumas perguntas que a gente responde. Permite que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas? Sim, não. Sim, desde que os outros compartilhem. Estão lembrados? Sim, é total, é só o by, né? Quando eu digo sim, desde que os outros compartilhem, aí vem aquele símbolozinho lá da escola, o SA. Quando eu digo não, eu estou quebrando aqui, deixa de ser REA, certo? Permitir o uso comercial ou não, também é uma escolha, tá? Não é isso que vai impedir de ser um recurso educacional aberto. Com essas opções aqui que eu respondi, que permite o uso comercial e sim para adaptações, então é gerada a licença, que é essa daqui, CC BY, né, que é só a atribuição ao autor. Essa aqui é a versão da licença que estamos utilizando no momento. E o site, gente, ele dá essa mensagenzinha, que é bem interessante. Ele diz, olha, esta é uma licença de cultura livre. Né? Aquilo que a professora Carolina falou no começo. Aí aqui vamos ter outra situação em que eu digo sim, mas desde que compartilhe igual, né? Eu expliquei para vocês que tem gente que não concorda, o pessoal da computação gosta dessa opção, certo? Para garantir que o software livre fique eternamente livre e não permite o uso comercial, aí ele, tudo bem, é gerada aqui a licença, certo? Mas ela não é uma licença de cultura livre, mas é um REA, certo? Bom, então nós temos aqui alguns pontos que a gente precisa ter em mente, né, na hora da publicação e compartilhamento. Primeiro, o que eu quero publicar, né? Qual é o meu público-alvo? Eu tenho que saber. Como posso facilitar o acesso? Eu já falei para vocês, né? Eu tenho que ter em mente o tipo de arquivo que eu vou gerar, senão eu posso dificultar a questão do acesso, né? Como posso facilitar as adaptações. Então, tudo isso eu tenho que estar pensando, além de ter os cuidados na hora de compor o meu material, o que eu estou utilizando ali de imagem, de vídeo, certo? Para não infringir nenhuma lei dos direitos autorais. Aí, alguém pode perguntar, sim, mas eu faço isso, eu fui no site, gerei, e aí? Como é que eu faço para que aquele material fique evidente que é um REA, né? O licenciamento, primeiro, vai garantir o REA, que é um REA ou não,
Mas a gente tem que lembrar e deixar bem, bem destacado, ou na primeira página. Olha, gente, eu vi já até em TCC, em dissertações, em tese, onde o autor, ele coloca certas descrições, ó, como referenciar, é importante a gente colocar o título da obra, a autoria, né, os nomes dos autores, nem precisa seguir as normas ABNT, mas eu já vi casos em que as pessoas seguem, não há mal algum, principalmente se a gente estiver na área acadêmica, a fonte da obra, onde ela pode ser encontrada, né, usualmente é um repositório aberto, um blog, ou no próprio site da pessoa, o tipo da licença. Em geral, a gente deixa claro na primeira página, tá? Não sei se vocês prestaram atenção, mas a primeira página desse material diz qual é o tipo de licença desse material. Claro que talvez algumas pessoas tenham prestado atenção, outras não, tá? Mas lá na primeira página já estava evidente qual era o tipo de licença para esse material que a gente está utilizando. Aí eu deixo aqui alguns locais para publicação, que é o portal do professor, o Wikiversidade, o EduCaps, né? E como a gente fez, eu e a professora Carolina fizemos a capacitação, na verdade foram duas, né? Foram 2 cursos para que a gente chegasse a embaixadoras, REA, eu utilizei o EduCaps. Aí vocês podem me perguntar como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que fazer um cadastro, passar informações sobre o material, dizer qual é o tipo de licença, tudo. Eu estou falando o exemplo do EduCaps, né, que eu utilizei, em que eu tive que passar todas as informações, eles chamam de metadados, a gente passa todas as informações e posta o material, tá? É responsabilidade nossa pelo material, né, então a gente posta e o material fica disponível. E foi assim que várias pessoas, né, no Brasil, encontraram o material que eu fiz, né, sem pretensão nenhuma. Digo que praticamente foi uma pretensão de usar no nosso ambiente de trabalho, lá no ensino à distância, e também era para uma atividade do curso que a gente estava fazendo, tá? E eu teve um alcance que eu, na verdade, naquela época, não imaginei a importância que poderia ser dada a ele. E aqui, o SlideShare, que todo mundo aí utiliza, o Cielo tem bastante, tá? Já tem vários é bem interessante, que a gente consegue, tem vários materiais que você observa que são REA e que estão disponíveis no Cielo, no Wikilivros, no YouTube, SoundCloud, FreeSound, né? Então, são exemplos. Aqui, bancos de imagem abertas, o Pixabay, Unsplash, Denon Project, inclusive eu utilizei, até a professora Carolina que me indicou, na época, o material sobre o Netiquette, eu utilizei várias imagens aqui desse site. Onde encontrar materiais com licenças abertas, né? Aqui nós temos a plataforma, a própria EduCaps, se a gente posta material, a gente também tem acesso a materiais, educaçãoaberta.org, aqui a Educação Aberta, aberta para EAD, o Relia, tá? A plataforma MacRed, são exemplos de onde eu posso encontrar. Mas, gente, como professor gosta de usar o Google, né, gente? Então, professor não, professor, aluno, todo mundo, né? O Google está aí generalizado para todos. Eu também posso encontrar materiais com licenças abertas a partir do Google, tá? Então, na busca avançada, então, aqui eu peguei um exemplo de computação, um exemplo sobre memória RAM, né, que é um assunto, né, de informática. E aqui em configurações tem a opção de pesquisa avançada. Na hora que a gente vai para a pesquisa avançada, abre uma página e eu só recortei aqui. É a última opção, tem direitos de uso. E na hora quando eu clico aqui nas opções, eu tenho aqui, ó, sem restrição de uso ou compartilhamento, sem restrição de uso, compartilhamento ou modificação, mesmo comercialmente, entenderam? Então, eu posso, a partir do Google, encontrar REA, né? Quando eu for construir um material
criar um novo material, eu já vou pegando os materiais que vão me garantir que eu esteja construindo ali um material, um recurso educacional que seja aberto. E, por fim, essas referências aqui, gente, essas referências, elas também são bem interessantes. Destaco aqui o professor Theo Amiel, a Priscila Gonzalez, a Débora Cebrian, foram professores nossos nos cursos que a gente fez, são pessoas, assim, excelentes, estão ali o tempo todo, assim, são ativistas, sabe? Eles usam, assim, até esse termo. E nós temos aqui o Iniciativa Educação Aberta, que até a professora Carolina mostrou, a gente até usou a logo no início. O livro sobre REA, tem livro, né, caso vocês queiram se aprofundar. A ferramenta para compatibilidade de licença, aquela tabela enorme, ela está aqui nesse link, caso vocês tenham dúvida. É só ter uma dúvida, vai lá para ver se está fazendo tudo direitinho, tá? Os cursos sobre educação aberta e REA, que eu e a professora Carolina, eles estão disponíveis, tá? Você, como visitante, você pode ter acesso, e eu digo a vocês, indico, que é um material riquíssimo. Olha, eu até converso com a professora Carolina e digo, quanto mais a gente fala sobre REA, eu sempre volto nos materiais dos cursos, e assim eu descubro coisa nova, ou que passou despercebido, um assunto interessante. Então, assim, é riquíssimo, um material muito bom. Aí aqui tem outra, a Cátedra da Unesco de Educação Aberta no Brasil, a professora Carolina também falou. Aqui tem outros links. Aqui a Declaração REA de Paris, tá? Enfim, são várias referências que a gente indica para vocês e que vale muito a pena acessar e conhecer. E eu deixo aqui uma frase de Eduardo Galeano, realmente não descobri qual foi o ano, mas ele diz assim, que somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Né? Então, essa mudança aí, a gente está querendo, assim, promover essa bandeira da cultura digital, do conhecimento aberto, tudo isso é muito importante nos dias de hoje, realmente. Aqui tem os contatos meu e da professora Carolina, né? Se vocês quiserem tirar dúvida, contribuir com o material, né? Esse material ele está em constante aprimoramento, tá? Hoje a gente teve aí a ajuda da minha filha que é designer, ela deu uma melhorada no visual, em toda a contribuição, se vocês quiserem, olha, eu queria que fosse abordado um assunto com mais profundidade, não entendi bem, então estamos à disposição mesmo, porque a gente não souber, porque a gente realmente está sempre aprendendo coisas novas, a gente vai buscar, certo? A dúvida de vocês é a dúvida da gente também, tá? Então, é isso. Pessoal, a gente agradece a presença de todos. Eu vou colocar aqui mais uma vez o link da frequência, se alguém tiver caído aí na internet, tiver perdido, eu vou colocar mais uma vez no chat, tá? E a gente ainda tem 15 minutinhos aqui, se alguém quiser fazer alguma colocação ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, tá? Eu botei o link aqui da frequência mais uma vez, caso alguém não tenha conseguido preencher, tá bom? Esse link leva vocês para um formulário Google, tá? Que aí vocês preenchem e enviam. E aí eu acho que é a partir desse formulário Google que vão mandar os certificados, tá? Vamos criar um grupo de pesquisa interinstitucional sobre REA, seria maravilhoso. Concordo, Charles. Um grupo de pesquisa sobre REA envolvendo os IFs do Nordeste, eu acho que seria bem legal. E bem pioneiro no Brasil, né?
Ah, mas não tem problema. Você é do Espírito Santo, mas não tem problema. Inclusive, o Espírito Santo é referência em educação à distância na rede, né? Tem um centro aí no IF do Espírito Santo, que é referência nacional. Cefó, exatamente, Charles, muito bom. Pelotas também. Ah, a gente só tem a agradecer a presença de vocês, viu? E se vocês tiverem interesse, até nos slides que a gente apresentou, mandem e-mail para a gente, tá? Porque os slides a gente já licenciou com uma licença aberta e vai ser um prazer trocar informações. E assim, a gente realmente quer plantar essa sementinha, né, em vocês, porque essa sementinha já foi plantada na gente. E eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo, né, eu vejo a pandemia como uma oportunidade, né, da gente, da gente repensar as nossas práticas, né, e da gente realmente internalizar essa questão de que nós somos também produtores de conhecimento, né? A gente não é só consumidor do que vem de fora, mas a gente também tem que buscar produzir os nossos próprios materiais e disponibilizar, tá? Tessiana, manda e-mail para a gente disponibiliza para você, tá? Cris, projeta de novo aí o nosso e-mail que a gente colocou no último slide. Só um minutinho, eu fechei a janela. É porque eu fechei a janela, então Carol. Eu abro aqui de novo. Peraí, gente. Peraí, eu fechei a janela. Não tem problema, não. E minha internet está caindo aqui. Eu estou com problema. Não sei se cortou a minha apresentação, não, mas cortou, agora não, que eu notei. Tá caindo. Olha, esses vou colocar no chat aqui também. Entre em contato com a gente, vou colocar, troca uma ideia. Que bacana que a gente tem tanta gente hoje nesse mini curso e que os feedbacks de vocês foram tão bons. A gente fica muito feliz com isso, viu? O meu é carolina.nunes, o da professora Cristiane é cfllima@ifma.edu.br. Estamos falando aqui do São Luís do Maranhão. Eu vou sair aqui da minha tela só para ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, né? Obrigado a todos e a todas de todos os lugares do Brasil. Rita, manda e-mail para a gente, tá? A Abner disse que está aprovado no concurso do IFMA. Tomara que você não demore para ser chamado. Nós estamos precisando de bons profissionais aqui. Obrigada, Irlanda. Docente pedagogia. Ah, então vai ser meu colega. Eu também sou docente da pedagogia. Ai, que bom. Abner de Paula. Você está falando da onde? Olha, uma colega aqui, ou um colega. Deixa eu ver se é um homem ou uma mulher. Thay. Ela é Thay já. Então, pessoal, tá aqui, ó. Mais uma vez, nossos e-mails. Acho que já deu para todo mundo anotar, né, os e-mails. Vou abrir aqui de novo o chat. Carolina Mascarenhas e o Karine Lima, mandem um e-mail para a gente, tá? Porque a gente não tem como anotar agora daqui do chat. Obrigada, viu, Abner? Muito bom esse momento, é verdade. Manda mesmo. Gente, obrigada, viu? Obrigada aí aos colegas que nos acompanharam até agora.
Boa noite, boa noite. E Tânia, manda um e-mail para a gente, tá bom? Boa noite. Boa noite, gente, que bom. Que gostaram, né, Carol? O link da frequência, Marcos, eu já coloquei. Deixa eu botar de novo aqui. Botar o link da frequência novamente. Pronto. Ninguém tem nenhuma dúvida? A nossa explicação foi tão boa que ninguém ficou com nenhuma dúvida. E-mail, novamente, eles pediram. Deixa eu ver. Isso mesmo, Abner. Acesse o curso que está no... pede o material para a gente, tá? Entre em contato por e-mail e a gente manda o material que tem os links para o curso. Você pode entrar como visitante e vale muito a pena. Olha, tá? esse slide que eu vou projetar aqui tem uns sites muito interessantes que vocês devem buscar. Eu indico especialmente esse aqui da Iniciativa Educação Aberta, tá? Que é aberta.org.br. Esse aqui, ó, Iniciativa Educação Aberta, aberta.org.br. Lá vocês vão ter muita coisa, tá? Muita coisa mesmo sobre REA, sobre educação aberta, sobre licenças, viu? Dúvidas, né? Lá tem uma área para dúvidas, tirar dúvidas sobre licenciamento, licença de como, né? Porque realmente o IF de Goiás aqui também, que bacana. Temos Goiás, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, além dos IFs aqui da região. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz com isso. É verdade, Abner, muitas dúvidas surgirão, viu? É como a Cristiane estava falando, cada apresentação que a gente planeja sobre o tema, a gente vai acrescentando outras coisas. Às vezes a gente faz uma consulta para um material que já foi consultado, porque assim, esse assunto, ele é muito múltiplo, né? Ele envolve aí a área da informática, a área da educação, envolve questões políticas, né? Envolve muita coisa mesmo. Não tem como a gente não trabalhar ele de uma forma interdisciplinar. Até essa questão mesmo das licenças envolve a área do direito, né? Do direito mesmo, porque diz respeito a direitos autorais, né? A gente vê, por exemplo, que a legislação que nós temos aqui no nosso país, no Brasil, ela é muito restritiva em relação a direitos autorais, né? Então, assim, é uma área realmente que acaba fascinando porque envolve muitas outras coisas, né? Muitas outras áreas e acaba sendo um estudo muito dinâmico, né? Muito interessante. Bom, que vocês gostaram. A Isabela, né, de Olinda. Salvador, Olinda. É isso aí, gente. Nós temos que nos fortalecer enquanto rede, né? Isso é bem importante. Muito importante. Temos que produzir, né? Focar na produção aí de materiais. Sim.
Uma outra coisa também que eu acho boa noite para todo mundo é que vocês vão ver quando vocês estiverem fazendo as pesquisas, né? Que tem muito material produzido assim em forma de apostila, né? Apostila, fascículo, material digital sobre o tema e material de muita qualidade, tá? Então, assim, tem muitas fontes, a gente já tem muitas fontes de pesquisa sobre o tema. De nada, Ricardo. Já está gravando, né, Carol? Eu acredito que Eu sim, acho que que ainda está pode interromper a gravando. gravação. Pessoal, então eu acho que já são praticamente 6h30. Mais uma vez a gente agradece a participação de todos, tá bom? Eu vou removendo aqui quem ainda estiver na sala, tá? E nós continuamos disponíveis aqui por e-mail, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver alguma coisa que a gente possa ajudar, é só entrar em contato, tá bom? Um abraço. Boa noite. É mais, gente. Obrigada pela presença. Boa noite. Vocês podem ir saindo da sala, tá? Oi, Cris, estamos só nós duas agora, né? Eu fui removendo. Olha, teve uma Agora eu hora, acho que pode ir. rápido, foi muito rápido, que eu caí aqui. Eu saí da sala e depois. Ah, não, Oi? mas continua gravando. Continua mesmo, porque assim, mesmo quando a gente cai, que a gente iniciou a gravação A continua, tá gravação bom? continua e Eu vai acho para o que nosso e-mail? vai. Agora tu pode finalizar. Certo. Finalizar a gravação, interromper a gravação, porque eu fiquei com medo